Galera, nessa aula nós vamos falar sobre ansiedade, o inimigo número 1 de todo candidato. Se você não tiver ansiedade do seu lado, trabalhando com ela para você ser aprovado, com certeza absoluta você não vai ser aprovado no concurso público. Todos os concursos públicos, inclusive Polícia Militar, Guarda Municipal, EVP-ASP, quando você vai fazer aquele exame psicológico, sempre dá um frio na barriga, você fica nervoso e acaba se descontrolando. Aí sim que você tem que saber como você controlar esse seu inimigo número 1, que é a ansiedade. Então essa aula aqui a gente vai falar sobre ela para a gente poder conquistar esse tão sonhado hábito. Nós temos 5 sentidos, como todo mundo sabe. São os sentidos básicos aí, né? Que são o olfato, o paladar, a audição, a visão e o tato. Isso daí é coisa de matéria de 4ª série, 5ª série, 6ª série, e você já está cansado de saber disso daí. Porém, a gente não valoriza, a gente não dá tanta importância. Mas nessa aula você vai ver como isso daí é importante. Todas as imagens, sons, cheiros, sentidos, nós filtramos e enviamos para o cérebro para que ele guarde no seu subconsciente. Então, tudo que a gente vê desde criança, a gente sempre vai avaliando, vai olhando, e vai sendo feito o quê? Uma nomenclatura, vai ser feito uma coisa chamada dando nome aos objetos. E toda essa informação vai para o subconsciente. O que acontece? A nossa visão aí é um dos mais importantes sentidos, né? Pode verificar que se você não enxergar, logicamente que não é o seu caso, você está assistindo essa aula aqui, e você está no concurso público, uma das coisas que é primordial é a visão, mas para quem não enxerga, ela sabe muito bem, essa pessoa sabe muito bem como que é o mundo dela. É um mundo que ela não consegue ver as coisas, isso daí é muito ruim. E para nós, para ser policial militar, você tem que ter visão, né? Até a gente tem uma aula falando sobre visão de águia, sobre esse sentido. Mas a visão é importante. Ao usarmos a visão, estamos utilizando nossa memória RAM. Ou seja, e ela utiliza em média 70% da nossa memória. Quando você está conversando com alguém, falando, comendo, pensando, você ao olhar, você automaticamente, toda a sua energia, 70% daquela sua memória, daquele seu trabalho de consciência, é utilizado na visão. Ou seja, quando a pessoa ela não enxerga, ela pega esse 70% dessa visão, que deveria ser feita a visão, ela joga para outros sentidos, que no caso assim, para você ouvir melhor, para cheirar melhor, são aquelas qualidades que a pessoa que é deficiente visual acaba apurando melhor em outros sentidos. Um exemplo, né, para vocês terem uma ideia, um exemplo que eu decidi fazer para vocês entenderem é o seguinte: tem o cérebro humano. É igual ao computador, né? O cérebro é 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes mais potente do que um computador. Mas para vocês terem uma ideia, os sentidos, aqueles que a gente falou, que é cheirar, ouvir, falar, ver e tudo mais, é como se fosse um scanner de um computador. Toda essa mensagem, informação, cheiro, pessoas, objetos, é escaneado através desses 5 sentidos. Nós temos a consciência nossa, que é o que você agora está assistindo a aula. Essa aula que você está assistindo, você está com a sua consciência nela, ou seja, é a nossa memória RAM. Quando você vai deitar, vai dormir, essa memória RAM ela é desligada. Mesma coisa no computador, quando você está fazendo algum tipo de documento, e depois de um tempo você desliga o computador de forma brusca, tirando da tomada, você tirou da tomada. Todo aquele documento que estava, aquelas coisas que você tinha escrito, se não houve o salvamento dessas informações, quando você ligar o computador ele apaga. Isso já aconteceu com muita gente, com todo mundo acontece, né? Cai energia, o computador trava, e aí, ou seja, se você não salvou, você perde o arquivo. É a mesma coisa. Se você está escutando e você não memoriza, não desenvolve aquele trabalho de memorização, de escutar 2, 3 vezes a mesma coisa, você acaba perdendo. Então, ou seja, é consciência. O córtex, nós temos vários tipos de córtex, só que o córtex que a gente vai trabalhar é em cima do córtex da parte educacional, de memorização, para facilitar as coisas. É como se fosse um processador, pode até que eu coloquei da Intel aí, que é o top de linha, né? Então, uma coisa ilustrativa para vocês memorizarem. E a nossa subconsciência é como se fosse um HD, é o que guarda toda a informação que nós processamos o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro e a vida inteira. Ou seja, nossa subconsciência é como se fosse um HD. Esses 5 sentidos que nós temos, eles captam e jogam para dentro do nosso cérebro tudo que é imagem, cheiro, sentimento, tudo.
É como se fosse um scanner de um computador. Esses 5 sentidos são scanner do quê? Da nossa consciência, do nosso cérebro. A nossa consciência, quando estamos acordados, funciona. E quando mudamos de atividade, acabamos esquecendo de algo. Só funciona enquanto estamos ligados. É igual uma memória RAM. A partir do momento que eu estou assistindo toda essa aula aqui, eu vou entender, você no caso, está entendendo tudo. Você fala, poxa, que legal, a aula está tranquila, não é nada difícil. Só que se você, quando você parar de fazer essa atividade da aula e for fazer outra atividade, dormir, acordar, passear, jogar videogame, você vai acabar esquecendo tudo isso daí. Por quê? Porque é a consciência da memória RAM. De tudo que você aprendeu, você vai conseguir lembrar de 7 a 15%. Por isso que a repetição faz a excelência. O nosso córtex, ele processa tudo. O que seria? Ele filtra, ele etiqueta as informações, dá nome às imagens, a cheiro, às pessoas, e ele liga sentimentos junto a comportamentos e dados. É como se fosse um processador. Um exemplo, quando você vê uma pessoa que você gosta, automaticamente você tem que saber o nome dela, você primeiramente sabe o nome da pessoa, vê a imagem. Então, esse córtex ele vai fazer a ligação do nome da pessoa à imagem. Quando você olhar para a pessoa, você já vai lembrar automaticamente do nome dela, porque essa é a função do córtex. Então, quando você olha para aquela mesa do PMK da psicóloga, você, quando a pessoa nunca viu essa mesa do PMK, ela olha e ela fica com medo, ela trava. O que é essa mesa? Depois, quando ela sabe que essa mesa é do PMK, para um teste psicológico que vai ser feito, no segundo teste, no terceiro teste, na quarta vez que ela vê aquela mesa, ela já fica mais tranquila, ou seja, porque ela identificou aquela mesa serve para tal objetivo, que é praticar teste, e o nome desse teste é PMK. Então, o córtex serve para filtrar informações, etiquetar as informações, nominar e guardar no nosso subconsciente. Nosso subconsciente, né? É onde ficam armazenadas as informações, imagens, cheiros e sentimentos. Tudo que captamos durante o dia, nós guardamos o que vemos, sentimos, cheiramos, etc. Ou seja, fica armazenado como se fosse um HD de um computador. Igual você faz um documento, né? Vamos elaborar um documento para a Polícia Militar. Quero ser apto no psicológico. Aí você vai lá e vai salvar. Quando você coloca para salvar, fala salvar como? Como um documento Word. Aí coloca qual o nome do título? Quero ser aprovado no psicológico. Aí automaticamente vai ser guardado no HD da máquina. Quando você quer acessar aquela informação, você volta naquele lugar que é o HD da máquina, clica 2 vezes e abre aquele documento que está com aquele nome, quero ser aprovado no psicológico. Automaticamente tudo que você escreveu está guardado lá. Não é assim que funciona o computador? É do mesmo jeito que funciona a nossa subconsciência, nosso subconsciente. Só que se você não exercitar ele, você não consegue ter essa facilidade. Eu até falo isso em sala de aula, falo isso daí no IAD. Se você quer ter um corpo perfeito, você tem que ir numa academia e fazer musculação. Ou seja, colocar a mão na massa. Se você quer melhorar a sua linha de raciocínio, a sua inteligência, você tem que fazer exercício mental. Porque senão não adianta querer fazer mágica. O estudo científico demonstra que para o ser humano guardar informações, sentimentos, imagens, qualquer outra coisa, ele precisa repetir 17 vezes o mesmo exercício. Ou seja, 17 vezes o mesmo exercício, ele aprende com tal maestria que ele fica excelente naquilo que ele faz. Você tem que repetir 17 vezes todos os exercícios, todas as aulas, para facilitar o entendimento e você memorizar, e não decorar. Porque a aula você vai aprendendo, você vai escutando, você vai vendo filme, vai lendo, você vai se informando e automaticamente vai memorizando de forma tranquila. Quando você visualiza, realiza, pratica algo e faz isso por 17 vezes, você memoriza de forma natural e não conseguirá mais esquecer, porque aquilo lá vai estar o quê? Dentro do seu ser. Então você automaticamente não tem problema do quê? De dar um travo. Já aconteceu e acontece com muito candidato, quando vai fazer o teste na Polícia Militar, a psicóloga pergunta o nome do candidato e ele acaba esquecendo, ele trava, ele gagueja. Por que ele gaguejou? Porque ele está nervoso, a ansiedade dominou ele e automaticamente ele vai travar aquela informação. Então isso que a gente tem que quebrar nessa aula. O que nós fazemos aqui em sala de aula? Automaticamente, quem vem em sala de aula presencial, nós repetimos tantas vezes os mesmos exercícios, as mesmas técnicas, utilizamos ferramentas neurolinguísticas para que você memorize e facilite de forma tranquila, dinâmica e bem suave toda aquela informação. Para você que está agora escutando nosso vídeo assistindo, você tem que fazer a mesma coisa. Ver várias vezes o mesmo vídeo, por diversas vezes, para você memorizar. Assim, você vai estar o quê? Sempre treinando.
e você vai estar o quê? Cumprindo aquela meta de 17 vezes. No dia do teste da PM ou qualquer outro teste que acontece, nós temos esse fator aí, adrenalina, mais ansiedade, mais nervosismo. Todo mundo, qualquer ser humano que eu conheço faz na Terra, quando vai fazer algum teste, vai ser submetido a algum exame, ele sempre tem essa parte da adrenalina estourando no corpo dele, a ansiedade, ele nervoso. E o que acontece? Atrapalha, principalmente no teste da Polícia Militar, que é o maior índice de reprovação. Por isso que você está fazendo o curso, para você não reprovar. O que é adrenalina, primeiramente, né? A adrenalina, ou epinefrina, é um hormônio simpaticomimético e neurotransmissor, derivado da modificação do aminoácido aromático, secretado pelas glândulas suprarrenais, assim chamadas por estarem acima do rins. Em momentos de estresse ou nervoso, você vai fazer um teste psicológico na PM ou na Guarda Municipal, essas suprarrenais secretam quantidades abundantes desse hormônio, que é a adrenalina, que prepara o organismo para grandes esforços físicos, estimula o coração, eleva a tensão arterial e relaxa certos músculos e contrai outros. Essa adrenalina, quando ela sai daquele copinho que está de cima, próximo do rim, ela automaticamente manda essa energia para a corrente sanguínea, que faz com que o coração bata mais rápido, automaticamente vai mais sangue para o cérebro, gasta mais oxigênio, você fica nervoso e acaba travando. Né? Por isso que acontece aquele esquecimento, aquele travamento na frente do psicólogo. Pô, Ligieri, fiquei muito nervoso na hora que eu fazia um teste lá, cara, não sei o que aconteceu. É isso, a adrenalina saiu. Por isso que a gente tem que trabalhar essa adrenalina, esgotamento, esvaziamento, para quando for no dia do teste você não ter ela. Efeitos que a adrenalina, né, ela faz no nosso organismo. Quando lançada na corrente sanguínea, devido a quaisquer condições do meio ambiente que ameaçam a integridade física do corpo, fisicamente ou psicologicamente, ou situações de grande emoção, a adrenalina aumenta a frequência do batimento cardíaco. E o volume de sangue por batimento cardíaco eleva o nível de açúcar no sangue, minimiza o fluxo sanguíneo nos vasos e no sistema intestinal, enquanto maximiza o tal fluxo para os músculos voluntários, nas pernas e nos braços. Queima a gordura contida nas células. Isso faz com que o corpo esteja preparado para uma reação, como reagir agressivamente ou fugir, por exemplo. Essa parte aí, eu acho que alguns de vocês já viram quando vai fazer um teste na polícia, acaba suando mão, suando o rosto, mexendo perna. A pessoa toda hora fica mexendo a perna, batendo o pé no chão devagarzinho. São essas consequências que acontecem quando a adrenalina sai do corpo. É isso que a gente tem que trabalhar em cima para que não aconteça. Onde fica essa adrenalina? No rim. Então você pega aqui assim, olha como que ela fica próxima aqui, tá vendo? Ó. Veia renal, artéria renal, tá vendo? Quando ela é liberada, quando essa adrenalina é liberada, ela afeta de modo negativo no dia do seu exame psicológico e vai fazer com certeza absoluta você reprovar. Quando a adrenalina é solta na corrente sanguínea, a pessoa inicia um processo de excitação, que vem a causar ansiedade, impulsividade, descontrole emocional e assim por diante, fazendo com que todos os itens exigidos na polícia, pelo menos 6 itens, sejam destruídos, que é o quê? A ansiedade, a adrenalina, a agressividade, a impulsividade, controle emocional ou domínio psicomotor. Isso que afeta. Como que eu faço para poder parar esse problema e ser aprovado no concurso? É simples, gente, não tem como falar. A adrenalina fica acumulada em um copinho. Então vamos imaginar que essa adrenalina vai ficar acumulada em um copinho, tá? É uma forma bem assim didática para vocês aprenderem, porque não existe copinho dentro do corpo, né? Quando você tem uma exposição do ser humano, por exemplo, assim, situações diferentes, que é medo, vergonha, perigo, quando se torna o centro das atenções, automaticamente você está sendo colocado num teste psicológico ou tem que falar em público, você acaba ficando nervoso, trava, não consegue falar ou gagueja, começa a suar, perna a tremer. Esses são os fatores que tem adrenalina. Então por isso que nós temos que trabalhar em cima para que isso seja o quê? Desmistificado. Quer ver como que você pode treinar na sua própria casa? Automaticamente falando no espelho. Você mesmo falando no espelho com você mesmo e fazendo a apresentação. Quando você fica em público, nós na sala de aula, quando você vier ter essa aula aqui, você tem que subir no banquinho do sucesso. Esse banquinho do sucesso fica bem na frente da sala de aula.
E todo mundo, todo aluno novo tem que vir aqui se apresentar. Então ele vai lá, fica em cima do banco de madeira, ele olha para uma sala de aula com mais de 100 alunos e o instrutor, e ele começa a se apresentar, falando o nome dele, com quem ele mora, com a família. Somente coisas positivas vocês têm que falar lá. Não é para falar nada negativo, somente coisas positivas. Seu nome, com quem você mora, como você é com a sua família, com o seu filho, com a sua mãe, quais são suas qualidades. Todo candidato, quando faz isso, a primeira vez naquele banquinho de sucesso, todo candidato ele trava. Porque ele olha para uma sala de aula com mais de 100 alunos, ele trava, ele gela. E é isso que a gente tem que fazer. Eu tenho que esvaziar esse copinho para que no dia do seu exame psicológico você vá sem nenhuma adrenalina. Porque a gente quer que você seja aprovado. Não pode ser um medo de falar em público, né? Uma pessoa que não se relaciona bem interpessoalmente, reprovar no concurso público da Polícia Militar, do Guarda Municipal, do ANVP do ASP. Você tem que se preparar para a gente poder conquistar esse ato. Por isso que você está fazendo esse curso. Então, ou seja, essa aula que você pegou aqui, que foi de 20, 25 minutos, ela vai ser somada às demais aulas, onde você vai começar a entender como funciona o jogo. Ou seja, estamos te jogando um monte de informação para você começar futuramente processar ela e interagir com as outras aulas. Então foi nossa dica sobre a ansiedade. Você sabe a origem dela, você sabe onde ela fica no rim, e você sabe quando que ela vai sair. Agora, só falta agora você tomar a decisão e começar a perder essa vergonha. E desenvolver outras técnicas, assistir outras aulas, participar de aulas presenciais, para você poder o quê? Perder essa vergonha. Tudo bem? Eu queria desejar para vocês uma boa sorte, sucesso e continue assistindo as aulas. Tá ok?